Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate, aqui pelo canal 16 da NET. No programa de hoje, vamos discutir a revisão do Código Penal. O texto do anteprojeto, elaborado por uma comissão de juristas, busca adequar as penas à realidade atual e traz à tona temas considerados tabus. Para falar sobre o assunto, recebemos aqui a Procuradora do Estado, Fernanda Toneto, o coordenador do Departamento de Direito Penal e Processual Penal da Faculdade de Direito da PUC, Alexandre Wunderlich, e o doutor em Direito, Giovanni Agostini Saavedra. Sejam bem-vindos. Esse anteprojeto da reforma do Código Penal, ele foi entregue ao presidente do Senado, José Sarney, agora no final do mês de junho. O Código Penal vigente é de 1940. Gostaria de começar contigo, Fernanda, a necessidade ou não da atualização desse código. Em primeiro lugar, eu acho que a iniciativa do legislador é, primeiro, um momento elogiável, embora haja alguns pontos que nós possamos criticar nesse novo código, que ainda está sujeito a muita discussão. Primeira iniciativa elogiável no sentido de que se vai abandonar essa colcha de retalhos que existe hoje em matéria penal para se adotar um único diploma. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos 117 leis penais, aproximadamente, e 1.800 tipos penais proibitivos, em uma legislação esparsa. Nós temos um Código Penal com 72 anos, um Código Penal ancião, inspirado na Alemanha nazista, e que, a meu ver, não corresponde mais aos anseios da população. Então, acho que o legislador sentiu a necessidade de renovar e dizer até onde se pode avançar e se pode interferir na esfera do cidadão, naquilo que lhe é mais caro, que é o direito à liberdade. Eu penso também que esse novo código, ele trouxe uma maior precisão terminológica para alguns institutos, como, por exemplo, o crime impossível. Ele não fala mais que não se pune a tentativa, ele fala que não há crime, que é correto. Ele traz a expressão índios, abandona aquela expressão dos silvícolas, que era de difícil compreensão, embora pudesse ter avançado mais, corrigir alguns erros, como, por exemplo, ali na parte geral, a questão da comunicabilidade, das circunstâncias, enfim. E o código trouxe também uma melhor sistematização da teoria do crime, que era bastante, ou que é, né, porque ainda nós temos um código em vigor, trouxe a tipificação do princípio da insignificância, que eu acho importante. A questão do erro sobre a ilicitude também bem explicitada. A responsabilidade penal da pessoa jurídica, que eu acho que depois nós vamos falar mais, né? Claro que poderia ter avançado mais, principalmente em matéria prescricional, porque a questão da regulação da prescrição no Código atual é muito complicada, é complexa, e seja uma série de discussões, e o legislador não inovou nesse sentido. Trouxe temas polêmicos, que nós vamos tratar, que é a questão do aborto, a gente vai dissecando cada um a deles. Eutanásia, o uso de substância entorpecente, que se não for ostensiva, ela deixa de ser crime. Tipificou o crime organizado, diferenciou lá da quadrilha ao bando. A direção com o uso de álcool também tem uma tipificação, né, específica. Então, nesses pontos, acho que há muito que se discutir. Acho que a sociedade precisa também dar a sua opinião, porque, afinal de contas, é uma legislação que vai reger a nossa vida cotidiana. E o que eu acho mais importante dizer é que, na verdade, sempre que se cria uma nova legislação em matéria penal, surge uma expectativa de que a criminalidade vai terminar, ou de que a criminalidade vai diminuir. Hoje a gente nem fala mais em combate da criminalidade, a gente fala em controle, né? E eu acho que essa expectativa é falsa, isso tem que ficar bem claro. Porque o controle da criminalidade não passa pela criação de leis penais, muito menos pelo aumento de pena. Não é simplesmente com novas punições ou novas regras que deixam de se praticar os crimes. Exatamente. E, Alexandre, essa questão dessa revogação das leis secundárias poderia ser um dos pontos altos desse novo código? Bom, meus cumprimentos a todos e também à TV Câmara pelo debate, né, pela possibilidade. Eu acho que o direito, ele
ele é fruto das nossas relações diárias, né? Ele não cai do céu. O direito, ele é fruto de um retrato histórico, de um momento histórico. Então, é evidentemente que nós tínhamos que, a partir de 1940, reformar o Código Penal. Ele é fruto de uma nova linguagem, de uma nova concepção, de uma nova ordem social, uma ordem democrática, diferentemente da ordem de 1940, do Estado Novo, etc. Mas nós tivemos uma boa reforma penal em 1984, que reformou o Código de 40, em 120 artigos. Quer dizer, a parte geral do Código que o projeto do Senado vem alterando agora, ela já tinha sido reformada em 84, por uma comissão bastante importante de juristas, que fizeram um trabalho assim reconhecido mundialmente, que é a parte geral do Código, que ainda está em vigência. Então, o nosso problema maior era na parte especial do Código. E para que o telespectador consiga entender, são os chamados crimes em espécie. Esse sim, o problema era bem mais grave do que a parte geral, que são os princípios, o que é crime, teoria, princípios de norma penal, quando é que se aplica, não se aplica, retroage ou não. Essa parte principiológica do Código, ela ainda podia ser utilizada, como de certa forma foi incorporado muito da parte geral no projeto que se apresentou ao Senado. Todavia, eu acredito que o grande problema é que esse projeto, ele investe num modelo que é um modelo que não deu certo na década de 80, na década de 90 e nos últimos anos, que é um projeto que visa o encarceramento, a criação de tipos penais novos, em que pese haver o princípio da insignificância, normas também minimalistas, mas ele investe em grande medida com um projeto carcerizador. Somado esse impacto carcerário em uma década ou 2 décadas, nós que trabalhamos com o sistema criminal, nós sabemos que isso vai nos produzir um déficit de vagas, que já existe hoje, que já é notório, e um problema seríssimo no sistema prisional, porque o projeto investe. Então, eu acho que a crítica que se pode fazer num primeiro momento é: por que não pensamos em outros modelos ou modelos alternativos à justiça criminal? Por que o direito penal sempre é o único meio para resolver conflitos sociais? Então, acho que nós estamos passando ao largo e perdendo uma oportunidade para discutir projetos alternativos. Quem sabe a questão das drogas não vai para uma justiça especializada, quem sabe não se investe em alguns modelos como na Noruega, na Bélgica, como justiça restaurativa de conflitos, chamar as pessoas para tratar o conflito nas infrações de menor potencial ofensivo, vamos dizer assim, né? Então nós devíamos diminuir o espectro do direito penal e nós estamos inchando o direito penal. Nós estamos deixando com que ele tente atingir todos os setores. E quando nós tentamos atingir todos os setores, nós acabamos não atingindo nada. E isso gera o desprestígio do direito penal, que é o que a doutora Fernanda estava colocando. Não é com um sistema que a tudo criminaliza que nós vamos diminuir a violência ou diminuir a criminalidade. Essa questão dos projetos legislativos é interessante. O professor Giovanni, meu colega de PUC, de faculdade, sabe disso. Nós trabalhamos lá na universidade com uma pesquisa de que todo projeto legislativo deveria vir também acompanhado de um laudo criminológico. Esse laudo, os criminólogos, que são pessoas que estudam o sistema não só sob o ponto de vista legislativo, nos diriam: olha, para criarem essas figuras novas, vocês vão ter em 20 anos que ter tantas mil vagas no sistema prisional. Em alguns países, os projetos de lei vêm acompanhado destes laudos, desses exames técnicos de impacto carcerário. Isso não se viu na comissão, foram feitas pouquíssimas audiências públicas. Acho que todos reconhecem o trabalho da comissão, não é nenhum demérito, mas vai se fazer uma crítica. Foram poucos os diálogos sobre o código. Abertos para a sociedade. Exatamente. Giovanni, sua visão. Pois é, eu queria complementar, o professor Vanderlich já falou, o professor Fernanda já falou, concordamos em todos os pontos. Eu acho que há muitos méritos na intenção de criar um código. Eu acho que reacende uma ideia, um debate sobre a codificação que em outros países ocorreu em outro momento. Eu acho que a codificação como ideia em si tem vantagens, né? Vai reacender outros temas, como na área de direito penal econômico, da relação que havia antes, parte geral e parte especial, que nós vamos tratar depois. Mas como o professor Vanderlich bem salientou,
E eu costumo exemplificar para os meus alunos da seguinte maneira: eu não acordo todo dia com uma vontade fantástica de matar alguém, e aí eu penso assim, eu não vou fazer isso porque tem o artigo 121 do Código Penal. Quer dizer, e se aumentar para 150 anos, essa vontade não vai diminuir ou aumentar. Ou seja, o direito penal não está, o cometimento, entre aspas, de crimes, não está diretamente vinculado a um maior número de tipos penais ou menor número de tipos penais. Um outro ponto é que maior criminalidade ou menor criminalidade depende um pouco também da atuação do Estado. Eu gostaria de ressaltar isso. É o Estado que cria tipos penais. Obviamente, se a gente aumentar o número de tipos penais, por consequência, a gente vai aumentar, entre aspas, a criminalidade, porque haverá mais condutas que serão consideradas típicas. Então, de uma certa maneira, não se pode querer a codificação com um objetivo que é combater a criminalidade. Não deveria ser esse o objetivo. O direito penal não surgiu com esse objetivo. O direito penal deve regular a relação do cidadão com o Estado, a atuação do Estado na interferência da liberdade, e não deve ser visto como um meio de punição. É isso que eu acho que é relevante. E só para salientar o que o professor Wunderlich já falou, na Alemanha, por exemplo, eu fiz meu doutorado lá, fiquei lá 5 anos, qualquer produção legislativa, antes de ser discutida, vem acompanhada não só do impacto criminológico, mas do impacto econômico das medidas. Ou seja, há orçamento para dar conta dessas medidas legais que nós estamos propondo, ou seja, a participação técnica e das universidades é muito maior. Com planejamento estratégico. Exatamente. E, inclusive, só para salientar, para que um país seja parte da União Europeia, ele tem que reduzir o número de tipos penais. Ou seja, para a Alemanha e para a Europa, um país que amplia o número de tipos penais punidos com pena privativa de liberdade são considerados países subdesenvolvidos. Então, na prática, essa tentativa de ampliar os tipos penais só atesta, em certa medida, uma tendência inversa à tendência internacional. E até o professor Wunderlich falava antes de uma solução. Quais seriam outras soluções alternativas ao sistema penal? Eu acho que existem alguns modelos de justiça que nós podemos começar a trabalhar. Mas é de se fazer uma advertência. Assim, é muito difícil hoje falar sobre diminuir a incidência do direito penal ou limitar o número de crimes. O cidadão comum, o cidadão que trabalha, que faz parte, que compõe o imaginário social, que é o senso comum, o leigo, ele pensa justamente o contrário daquilo que nós estamos dizendo aqui, que temos que ampliar, que o lugar de bandido é na cadeia, que a gente tem que abrir vagas e que, se for possível, endurecer o sistema com penas mais rígidas, mais duras, essa talvez seja a solução. Isso é visível no imaginário social, na opinião pública. O nosso discurso não é um discurso palatável, não é um discurso muito aceitável. Então é praticamente um discurso de resistência, é de aviso. Eles, olha, nós estamos avisando que vai entrar em colapso, que não adianta, porque, enfim, assim como tu és jornalista, nós somos estudiosos do direito. Nós não estamos aqui opinando sobre uma construção de um prédio de engenharia, nós estamos trabalhando com política criminal. E a política criminal ela não se faz só com uma política legislativa. Política criminal é uma série de princípios reitores que, de uma forma harmoniosa, vão minimizar os efeitos da violência. E essa política, um braço dela é a política legislativa. Mas tem todos esses outros braços. E um desses braços são esses modelos alternativos. Por que criminalizar, por exemplo, e não estou dizendo que não seja um bem jurídico relevante como o meio ambiente, mas por que a poda de uma árvore ou tem que haver um conflito penal? Né? Por que não usar de um direito administrativo? Por que não mesas de conciliação, com multas, ou com alguns países trabalham, como Portugal, com as chamadas infrações de mera ordenação social, que são infrações, mas não são crimes. Talvez seja mais interessante apostar nos crimes, nas questões de crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, tráfico de drogas, delitos hediondos, trabalhar bem os crimes importantes e talvez diminuir um pouco o tamanho do direito penal, tirando essas condutas mais insignificantes que podem ser trabalhadas em outras órbitas do direito.
E será que pode se esperar esse olhar do legislador mais à frente, nos próximos passos desse projeto, desse código? Eu acho que infelizmente não. Seria um sonho, seria maravilhoso que isso acontecesse, mas eu acho que o que vai acontecer na prática é que o debate vai se centralizar em alguns pontos que são polêmicos para a opinião pública, mas para quem milita na área não são tão relevantes. Ou seja, para nós é muito mais importante, por exemplo, pelo menos para mim, a discussão da responsabilidade penal da pessoa jurídica na parte geral do Código, ou alguma inserção de alguns vários tipos penais, ou algumas mudanças na estrutura da parte geral do que alguns crimes específicos. Mas, infelizmente, eu acho que é bem provável que o debate vai ser polarizado na opinião pública em torno de um ou dois tipos penais, e o debate relevante vai ser deixado de lado. Assim, o desejável seria que nós ficássemos com a parte positiva da codificação, que seria a unificação da parte geral com a legislação especial, e que a gente, pelo menos em alguns pontos, diminuísse o impacto encarcerador. Por exemplo, na área de crimes empresariais, ou crimes econômicos, enfim, há um debate acerca da designação. Em todos os países que se adotou a responsabilidade penal da pessoa jurídica, não se agregou também a responsabilização da pessoa física. Que seria o sócio da empresa. Exatamente. Então, se a gente limitasse aí, já seria um avanço, mas também haveria uma confusão com o direito administrativo e o direito civil. Mas, por outro lado, teria um impacto menor. Então, eu não quero dominar aqui o debate, quero deixar espaço para a doutora Fernanda, mas eu acho que, infelizmente, eu acho que isso vai acontecer. O que deveria acontecer seria, porém, um debate mais sério a respeito de pontos técnicos também. Eu concordo plenamente com o que o doutor Alexandre e o doutor Giovanni disseram. E eu penso que a sociedade tem uma crença ilusória, no sentido de que a lei vai resolver o problema, e o legislador adotou essa crença e sistematizou essa crença, se esquecendo que a lei tem um poder muito pequeno no sentido de determinar comportamentos. Ou seja, o sujeito ele não passa a consumir droga ou não deixa de consumir droga porque passou a ser crime ou porque deixou de ser crime. Os comportamentos das pessoas eles são muito mais autônomos do que heterônomos, ou seja, eu me comporto de acordo com os meus valores, com as minhas crenças, com a minha educação, muito mais do que em função do que diz a lei. E o legislador se esquece que, para controlar a criminalidade, que eu acho que é a grande preocupação da sociedade, não se utiliza do Código Penal, mas se utiliza da criminologia, que já nos disse quais são as fases de controle da criminalidade. Ou seja, quais seriam essas? Quais seriam? A criminalidade ela deve ser controlada em 3 fases. A fase primária, secundária e terciária. Explicando de uma forma bem sucinta. O que seria essa fase primária? Criação de mecanismos a médio e longo prazo que impeçam as pessoas de cometer crimes em razão do seu crescimento em níveis econômicos, sociais e principalmente educacionais. Claro que essa é uma política a médio e longo prazo, que não é de hoje para amanhã que ela vai acontecer, né? É por essa razão que nos países desenvolvidos a criminalidade é menor. Segunda fase, criação de mecanismos impeditivos do crime, ou seja, investimento em segurança pública, principalmente. Prevenção. Que é uma função que o direito penal não cumpre. Exatamente. O direito penal tem uma função punitiva, muito mais que é depois que o crime já aconteceu. E o terceiro ponto, a terceira fase que eu considero a mais importante, é o controle da reincidência. É a criação de políticas de ressocialização. Que muitas vezes até o sistema carcerário cria... Aquela pessoa está presa lá por um delito talvez menor, entra em contato com outras redes, outras pessoas que cometeram crimes maiores, e pode-se dizer que é uma escola? Com certeza. Hoje nós temos, em média, no Brasil, 85% de reincidência. E tu vais me perguntar, mas tem solução o sistema carcerário? Sim, tem solução. Por exemplo, Minas Gerais, para citar um exemplo exitoso aqui no Brasil. Dentro do Brasil nós temos as APACs, que é um método de execução criminal, em que o índice de reincidência é de 2%. Bem menor que o resto. Os presos trabalham, os presos adquirindo a confiança, né, da administração, eles inclusive cuidam da segurança do presídio.
Eu já vi alguém dizer assim, mas onde se viu preso administrando prisão? Preso administra prisão, quer num sistema, quer no outro. A questão é que não dá certo. Ele vai estar colaborando ou não. Então, eu acho que a efetividade da lei, ela depende muito mais de políticas públicas, de investimento na área de segurança pública, do que na criação de lei. Só para te dar um exemplo, eu trouxe aqui. Orçamento do Poder Judiciário para 2012 e orçamento da Secretaria de Segurança Pública no Estado do Rio Grande do Sul para 2012. Orçamento do Poder Judiciário, 1.266.876.000 reais. Ou seja, um orçamento bastante grande. Significa o quê? Que os processos vão andar mais rápido, que provavelmente nós teremos mais servidores, que nós teremos mais juízes, nós teremos mais varas criminais, mais varas de execução criminal, como disse o doutor Alexandre, para colocar mais pessoas na prisão. Orçamento de segurança pública, 10.890.000 reais. Então, nós não estamos cuidando dos nossos presos, porque nós temos a ideia de que o sujeito praticou crime, ele merece ir para a cadeia, depois mas esquecemos dele. Que ele vai voltar. E nesse sistema ele vai voltar pior. E aí a gente ouve, mas lugar de bandido é na cadeia, onde já se viu dar condições para a pessoa lá presa, porque dá condições para a pessoa que está solta, que não cometeu crime nenhum. Não, nós temos que nos preocupar com essas pessoas. Porque elas são as responsáveis pelas taxas de criminalidade. Dependendo de como elas serão tratadas, as taxas vão aumentar ou vão diminuir. Só para teres uma ideia, foi feita uma pesquisa no entorno dessas cidades em Minas Gerais, essas cidades que têm as APACs, a criminalidade caiu em 20%. Mesmo em focos, em polos com criminosos. É de se relevar, de salientar também, tem alguns estudos, tem um livro que eu gosto muito em inglês, é Towards Constitutionalization, que é em direção à constitucionalização, que tenta analisar em 3 ou 4 países, faz uma análise comparada dos efeitos da constitucionalização, que tem um impacto também no direito penal, do ponto de vista de aumento de crimes, e se viu uma tendência nesses países que os políticos se deram conta de uma mágica importante. Temas polêmicos que podem gerar para eles um déficit de votos depois, se eu transformo num debate jurídico, eu me livro desse problema. Então, o problema de segurança pública envolve, como a doutora já falou, como o doutor Vanderlich também já falou, problemas de política social, política de segurança pública que envolvem orçamento. Ora, tudo que um político não quer é discutir questões orçamentárias. Então, o que a gente faz? A gente transforma num problema jurídico. No Brasil, especificamente, transformamos num problema jurídico penal. Porque se a gente tem um problema social, criar um tipo penal não tem custo. E o político pode dizer na eleição que ele tomou alguma medida. E no Brasil é muito comum, na nossa área, o legislativo operar por reações simbólicas. Então, a cada escândalo nacional que a imprensa divulga, sempre há um parlamentar que apresenta projetos. Olha, a partir de agora, fraude das pílulas de farinha. Então, falsificação de medicamento passa a ser crime hediondo. Então, é oportunista. Ela é oportunista e ela é simbólica mesmo. A função da legislação é, olha, estamos fazendo alguma coisa, produzimos um novo texto legal, aumentamos as penas. O projeto, de certa forma, ele faz uma adequação das penas. E havia uma distorção desse cipoal de normas, que a doutora Fernanda falou muito bem, cipoal de normas, uma se sobrepondo sobre a outra, tal, de 1940 até 88, quer dizer, teve que passar essa filtragem constitucional que o Giovanni colocou. Então, a comissão, por uma certa forma, ela unifica tudo, que era uma discussão muito grande dos professores, da academia, do direito penal, dizendo, olha, é impossível saber quantos tipos penais a gente tem, são 800, são 1.800, quantas leis penais, são centenas, porque cada diploma fizeram um Código de Defesa do Consumidor, colocaram lá os crimes contra o consumidor. Fizeram a lei ambiental, colocaram os crimes contra o meio ambiente. E ficava fracionado. Então, eles adequaram e estão tentando, a cada violação, a cada bem jurídico tutelado, uma pena. Só que o nosso código, ainda hoje, os bens jurídicos, essa escala de valores, a escala axiológica está invertida. Para explicar para o telespectador, se eu agredir a nossa âncora aqui, a nossa jornalista Alice, com um soco, eu tenho uma pena que é metade
mais do que menos do que a metade do que se eu furtar o anel dela. Então aquele ditado popular, assim, bem comum de vão-se os anéis, fiquem os dedos, né? Essa valorização no Código Penal é o inverso. Quer dizer, o Código apena mais quem agride o patrimônio do que a integridade física. Então, claro que a comissão adequou isso. Ela faz adequações, mas ela ainda investe no modelo tradicional. Por exemplo, criminalização específica para o guardador de carro, com todo respeito à comissão, é uma grande tolice, é uma bobagem. Né? Isso não era necessário ser tratado dentro do Código Penal. Então, são coisas que, infelizmente, não vejo, não sei se os colegas vão concordar, mas não vejo um cenário positivo. E a grande possibilidade que se tem é que essa reforma ela pare, porque o Legislativo não ainda está maduro para discutir temas que envolvem questões religiosas e como aborto e eutanásia. Coisas de maior fervor público, né? Mas nós vamos agora a um breve intervalo e logo voltaremos falando mais sobre a revisão do Código Penal, inclusive abordando temas mais polêmicos. Consumo e alimentação são fatores fundamentais para uma sociedade mais sustentável. Os alimentos orgânicos produzidos sem agrotóxicos são mais saudáveis e fazem parte de uma cadeia de produção com menos impacto para o meio ambiente. Orgânicos ou não, na hora de comprar frutas, verduras e legumes, é importante observar a época do ano. Os alimentos da estação são mais baratos e mais saborosos. E quanto mais embalagem, mais poluição. Priorize a compra de alimentos naturais, com menor uso de plástico, papel e outros materiais que causam acúmulo de lixo. E na hora de comprar, nada de sacolas plásticas. Invista em sacolas ecológicas de pano. E fique atento para o desperdício. Estima-se que, em média, 1/3 do que compramos não é consumido, estraga e vai para o lixo. Não esqueça que nos caminhos rurais de Porto Alegre há uma grande produção agrícola. A cidade é a segunda capital brasileira com a maior área rural. Então aproveite para visitar as 39 feiras modelos e as feiras ecológicas de Porto Alegre. Consumir alimentos produzidos na região reduz o custo de transporte e incentiva a agroecologia. As eleições municipais estão chegando e pelo menos 30% dos candidatos às vagas nas câmaras municipais devem ser mulheres obrigatoriamente. Por iniciativa da Procuradoria Regional Eleitoral, quando as listagens com os nomes dos candidatos não obedecerem à regra, poderão ser devolvidas aos partidos, de forma que as candidaturas serão aceitas apenas quando estiverem dentro do estipulado por lei. Para mais informações sobre as eleições, acesse o site do TRE, www.tre-rs.gov.br. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje falando da revisão do Código Penal. E agora, nesse segundo bloco, a gente volta falando de alguns temas tratados nesse novo código que ainda são tabus na sociedade. E um deles é o aborto. Ele amplia possibilidades de aborto que não seriam punidas. É isso, Fernanda? Exatamente. O Código traz duas principais inovações, eu acredito, em matéria de descriminalização. Uma delas é a questão do aborto. E a outra questão do uso de substância entorpecente, que é um tema bastante polêmico. A gente também não sabe se vai ser aprovado no Congresso Nacional, por envolver questões religiosas. Enfim, o próprio senador José Sarney, quando despachou o recebimento do projeto, ele já se manifestou dizendo que é contrário à aprovação, então não sabemos. E nesse sentido, eu gostaria de rememorar a respeito de qual é o impacto que a criminalização de condutas pode gerar em matéria de criminalidade.
Aconteceu nos Estados Unidos, na década de 1920, a edição da Lei Seca, todos devem estar lembrados, né? Que naquela época se proibiu, então, uma forte campanha dos religiosos no Congresso, que criaram uma lei impedindo a venda de bebidas alcoólicas no país, com a ideia de que a partir de então ninguém mais consumiria bebida alcoólica, enfim. E como os contextos sociais, históricos, às vezes favorecem também a criminalidade, que nessa época, na Itália, estava começando a dominar o fascismo, aquele regime totalitário que se ocupava de prestações sociais que antes eram prestadas pelo próprio crime organizado, que acabou perdendo espaço na Itália. E o que fez? Se mudou para os Estados Unidos para vender bebida alcoólica. Tem um filme, inclusive, que trata muito bem essa questão, né? Quando a Cosa Nostra se mudou para os Estados Unidos para vender bebida alcoólica. E com isso aumentou o seu poder econômico. Ou seja, se tornou uma atividade muito mais rentosa vender um produto que agora, então, passou a ser proibido. Que é o que acontece hoje com o tráfico de entorpecentes. Por que que com o próprio aborto, com as clínicas ilegais. As clínicas de aborto, o próprio traficante. Por que ele tem tanto poder econômico? Justamente porque ele trabalha com mercadoria proibida. Eu, inclusive, já apresentei tese em congresso dizendo que o tráfico de entorpecentes deveria ser descriminalizado e tributado. Que isso acarretaria, primeiro, uma redução da despesa pública, com persecução, enfim, inclusive com cárcere, e segundo, um aumento de receita com a tributação. Nessa oportunidade eu fui bastante criticada, porque disseram o seguinte: puxa vida, mas tu é a favor do uso de entorpecentes? O uso de entorpecentes vai aumentar? E obviamente não. Na Holanda se descriminalizou o uso da maconha, inclusive há estabelecimentos que vendem, tributam, e nem por isso o consumo aumentou. Se for comparar com países como a França, por exemplo, o aumento do consumo foi muito maior do que o aumento do consumo na Holanda. Claro que hoje já existe na União Europeia um movimento no sentido contrário, mas na ocasião eu usei esse exemplo. Existe até uma diferença entre descriminalizar e legalizar, que muitas pessoas acabam usando a palavra legalizar, mas o que se pretende é descriminalizar, é isso? Pelo projeto, sim. Mas que implicaria... ele descriminaliza o uso de substância entorpecente quando a pessoa, na sua individualidade, na autonomia da sua vontade, pode utilizar substância entorpecente. Para uso próprio. Assim como ele vai usar outras substâncias que não são proibidas, mas que causam tão mal quanto o álcool ou quanto o tabaco. Tá? Mas se ele fizer isso em local público ou perto de crianças, isso ainda passa a ser crime. Aliás, é uma figura nova pelo projeto que criminaliza essa conduta, do qual a postura eu concordo com a Fernanda, e acho que quando nós criminalizamos o uso de substância entorpecente, a lei de 1976, que era a nossa última legislação antes das últimas reformas, que foi ainda sob a ditadura militar, nós criminalizamos e tratamos esse usuário como um criminoso, nós etiquetamos ele, nós produzimos um estigma e nós perdemos a batalha das drogas. Essa luta contra as drogas com a criminalização do uso já teve a sua chance no Brasil e não deu certo. E essa criminalização até ela nem era punida com agora, cárcere. A partir dos últimos, de 2008 para cá, foi 2008 a última reforma sobre a lei de drogas, nós tínhamos um tipo penal sem pena carcerizadora. Nós tínhamos uma advertência só para o usuário de substância entorpecente. Mas continuava sendo um tipo penal sem pouca eficácia. Eu acho que nesse ponto o projeto acaba indo bem, né? E nós moramos no Rio Grande do Sul, nossa fronteira aqui com o Uruguai acaba de possibilitar o uso da substância entorpecente. Eu costumo brincar também, agora para fumar maconha tem que fazer 700 quilômetros, ir até o Uruguai e aproveita e já joga no cassino também, porque o jogo lá também é permitido. Quer dizer, então, na fronteira nós vamos ter uma situação estranha. Né? De um lado se pode jogar e fumar, no outro não se pode jogar e nem fumar. Então, essa adequação desse direito penal internacional, as normas de direito penal internacional entre os países, principalmente no Mercosul, né, no Cone Sul, acho que elas têm que ser pensadas em conjunto, né? Já teve algumas tratativas disso na história, assim, Código Penal tipo para a América Latina, etc. Mas acho que é uma tendência, assim, a questão das drogas acabarem, pelo menos o uso, no primeiro momento, sendo legalizado. E eu diria até que
Tanto no Brasil quanto no Uruguai não vai haver diferença. Não vai aumentar nem diminuir o consumo em razão dessa mudança legislativa. Como tu falava antes, já é um comportamento que a pessoa tem independente da lei. Exatamente. Uhum. Eu queria ajudar a doutora Fernanda, mas me fugiu aqui o nome do Prêmio Nobel da Economia que defendeu Milton Friedman, né? Defendeu uma tese, na verdade, semelhante, só explicou em termos econômicos, né? Não sei se exatamente. Ele calculou que a receita, a diferença de receita seria, em média, 13 bilhões de dólares por ano. Exatamente. E além disso, aconteceria como acontece com o cigarro. Quer dizer, a gente conseguiu diminuir o consumo e doenças letais com cigarro, tributando, colocando as fotinhas, advertências. Ou seja, se tu tens a droga, exatamente. Se tu regulamentas o uso de drogas, isso não significa ao mesmo tempo, como tu disseste, legalizar. Significa ter um controle do Estado sobre a forma como é produzida. E o que o professor Milton Friedman também disse, que é um argumento interessante, grande parte da violência que é praticada decorre também do tráfico de drogas, ou seja, do tráfico ilícito de drogas. Quando vocês legalizam, vocês têm indústrias, empresas que podem produzir isso. E essas empresas não funcionam através da violência, e dois, elas têm a condição de fazer um preço mais baixo, que vai quebrar o traficante. Ou seja, haveria um fim do tráfico. Esse é o argumento do Milton Friedman, que eu acho interessante. É um argumento bem interessante. Ele, inclusive, tem uma frase que ele diz assim: a partir do momento que se legalizar o comércio de entorpecentes, o traficante vai ter o mesmo poder que o dono do botequim da esquina. Exatamente. Mas essa nova legislação, ela não legaliza o comércio, ela legaliza o uso próprio. O uso próprio, exatamente. Então, a pessoa que tiver... E aí eles pretendem estabelecer uma quantidade. Como é que é estabelecida essa quantidade, ou isso fica para o Ministério da Saúde? Isso não está claro no projeto, não tem uma previsão de quantidade. Isso nunca teve no Brasil, nunca foi a quantidade que diferenciou o uso de substância entorpecente e o tráfico de drogas. O sujeito podia ser usuário e adquirir 500 gramas de maconha porque estava numa promoção, em geral, né? Ou porque ele não quer ir várias vezes lá no traficante para buscar aquela substância. Em contrapartida, o sujeito pode adquirir 100 gramas de maconha e ser traficante, porque essa droga foi apreendida junto com o dinheiro do tráfico, ela estava fracionada para consumo, ela tinha balança de precisão para pesagens, ou seja, a quantidade nunca foi isoladamente um fator determinante da conduta criminosa, ou usuário ou tem o contexto. De drogas. Tem um contexto. E o projeto vai caminhar nesse sentido, pelo que eu entendi do texto, né? Que ainda é precoce também, as nossas leituras todas são inúmeros artigos, né? 500, quase 500. Mais de 500 artigos e várias matérias. Então, nós ainda estamos todos pensando juntos. Por isso que eu acho que tem que ser um debate muito importante, Larissa, que tem sido feito aqui pela TV Câmara, que é um debate que hoje pode ser acompanhado pelo telespectador, pelo site do Senado, todas as propostas, os encaminhamentos, a partir do projeto, hoje já estão disponibilizados nos sites, né? Então, está muito fácil de acompanhar os projetos legislativos hoje. Tem que acompanhar mais a fundo essa questão. E até a gente começava o bloco falando da questão do aborto, depois desviamos ali para as drogas. O que muda na legalização do aborto? Legalização não, na ampliação das possibilidades de aborto. O legislador mantém aquelas duas hipóteses que já é permitido o aborto, que é o caso de risco de vida da gestante, ou na gravidez resultante de molestamento sexual. E os anencéfalos? E amplia para os anencéfalos, que na verdade era uma questão que a jurisprudência já havia resolvido, inclusive houve um julgamento pelo STF há pouco tempo, sedimentando a matéria. E agora a novidade é a possibilidade de se fazer o aborto quando a gestante manifestar sua vontade nesse sentido e demonstrar que não possui condições psicológicas de levar a termo aquela gravidez. E aí eu acho que o legislador criou uma norma penal bastante aberta, né? Ele inclusive exige um atestado por 2 médicos ou psicólogos para que seja comprovado, até para resguardar o médico que vai praticar, né, o ato, enfim. Mas eu acredito, posso estar enganada, eu acredito que este dispositivo não vai ser aprovado pelo Congresso. As bancadas mais conservadoras, bancadas provavelmente. religiosas. E ainda assim, mesmo com essa ampliação das hipóteses do aborto, o aborto continua
precisando de determinação judicial para chancelar e autorizar, né? Então o Estado, ele, na verdade, mudou muito pouco, porque aparece uma possibilidade nova que o Supremo já tinha consagrado, né? Mas ainda refém da autoridade judicial, que pode deferir ou indeferir. Mesmo mudando muito pouco, existe a possibilidade de não ser aceito. Existe a possibilidade de não ser aceito ainda no projeto. E esse pedido era um pedido das organizações feministas, as organizações de gênero, que queriam a legalização, as possibilidades de aborto, porque a mulher dispõe do seu próprio corpo, que era a possibilidade aberta, totalmente aberta, né? E essa possibilidade foi repelida pela comissão. A questão da lavagem de dinheiro também ela fica mais ampla nesse novo código, né, Giovanni? A questão da lavagem ali tem até uma disposição na disposição de motivos que eles tentam considerar também os debates atuais acerca da lavagem de capitais, porque a semana passada, se não me engano, foi aprovada a nova lei. Então surge a dúvida como vai ficar se o projeto for aprovado ou não. Mas se seguir a tendência há um aumento, sim, como o professor Wanderlich estava falando no intervalo. Agora os crimes antecedentes não fazem mais parte. Na lei de lavagem que foi aprovada a gente ainda tem, mas tem ampliação do rol. Ou seja, vai ter uma certa discussão a esse respeito. E amplia demais, na verdade, o espectro do crime de lavagem e pode criar situações de claro bis in idem, que a gente diz, de pessoas respondendo por vários crimes por uma conduta só. Então eu acho que isso foi um erro técnico da legislação. Havia todo um avanço na área de crimes econômicos que não foram considerados e se reduziu a um tipo penal, inclusive sem considerar as discussões que estavam sendo feitas. A questão da lavagem. Isso, e além disso tem a parte conexa de lavagem de crimes econômicos, que é a parte da responsabilização de pessoa jurídica, que, enfim, vai tornar a situação um pouquinho mais complicada. E o Brasil seria um dos poucos países a fazerem isso? Não, de aceitar a responsabilização da pessoa jurídica, sim. A questão maior é ampliar, ou seja, tornar a responsabilidade da pessoa jurídica algo além da responsabilização da pessoa física. Nos Estados Unidos, por exemplo, se trata de crimes econômicos somente no âmbito da pessoa jurídica. Então, as pessoas físicas não respondem. E tem uma palavrinha que se chama compliance, que é a parte preventiva que o Estado exige, então, que a empresa crie setores de prevenção, de lavagem, que não, aqui quase nem consta, né? Nenhuma referência a respeito. E na nova lei de lavagem tem uma série de incisos a respeito disso, mas então a empresa vai responder à medida que ela tem sistemas efetivos ou não de prevenção de compliance. Né? Então isso é uma das formas da empresa responder não só por esse crime específico, mas por outros crimes econômicos. Inclusive na punição da empresa, então, dependendo da efetividade do sistema, ela poderia ter sua pena diminuída ou ser absolvida, etc, etc. Outro que foi considerado novidade no Código Penal é a questão do enriquecimento ilícito dos agentes públicos, né? Na questão da corrupção. Qual é a mudança nesse artigo? Eu acho que é um tipo penal, um crime muito aberto, muito genérico, muito vago. Tá? Eu concordo que uma das questões que nós ainda devemos apostar no direito penal são nos crimes contra a administração pública. Os crimes de corrupção ainda merecem uma atenção especial com criminalização. Mas da forma que foi feito isso, somado ao problema da lavagem de dinheiro, que nós tivemos uma lei muito recente ampliando bastante as hipóteses, que trabalha, por exemplo, para que o telespectador entenda, criminalizando por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas ou da corrupção, com a mesma pena de quem está lavando o dinheiro do furto de um botijão de gás, porque a lei é tão ampla que diz que considera-se lavagem de dinheiro a mera ocultação dos ativos ou do patrimônio, né? Ou a dissimulação. Então, qualquer crime, na forma que as coisas estão sendo postas nesse projeto, ele passa a ser também possível de lavagem de dinheiro, que tem uma pena extremamente alta, tem uma pena que tem um patamar máximo aí pela nova legislação de 10 anos,
ou seja, é uma pena quase de homicídio, né, pela lei que foi publicada agora recentemente. Então, essas questões, me parece que a comissão ampliou de uma forma um pouco imoderada e que ainda merece uma cautela maior, uma discussão melhor sobre os temas. Outro ponto que eu queria também lançar para o debate é a questão da inclusão no Código Penal da barganha, ou seja, da negociação entre o Ministério Público, a acusação, com um dos réus delatores, aquele que entrega os outros ou que indica onde estão as provas e que faz com que o Ministério Público tenha efetividade. E aí ele ganha algum desconto na primeiro pena, é que há uma discussão que se pode fazer se esse instituto da delação premiada no Brasil, que já tinha na lei dos crimes com o sistema financeiro, na lei dos crimes hediondos, na lei de proteção à testemunha, estava de certa forma espalhada, se ele tinha que estar dentro do Código Penal ou se ele é um instituto de processo penal, se ele teria que estar lá no Código de Processo Penal. Bom, a comissão resolveu colocar aí dentro com o nome de barganha. Só que isso, geralmente, por experiência que nós, do sistema jurídico que nós conhecemos, isso sempre se dá, essa negociação, quando na fase do inquérito. Nas investigações, as pessoas são interceptadas, são presas. Quando ele está preso, olha, se tu entregares lá a Larissa e a Fernanda, Giovanni, tu vai ter um benefício, eu vou diminuir a tua pena de 2/3. A lei, da forma que está posta, ela diz que isso só pode ser feito a partir da denúncia. Ou seja, a partir da fase judicial. Isso me leva a crer que vai haver o que a gente chama de denúncia tarrafa, ou seja, denunciam 10 pessoas para que 2, 3 façam delação premiada e condenem os outros. Vai ser uma disputa para quem vai fazer a delação premiada primeiro, porque todos já vão estar acusados e provavelmente com as provas que levaram até aquela acusação vão dizer, não, eu tenho que fazer a delação primeiro e tal. Então eu vejo para me dar melhor muitos problemas com esse instituto da barganha, do que eu não concordo e penso que nós temos que rever nesse ponto o projeto. Mas outro ponto positivo, aí, em contraponto a um negativo, é a inserção de direitos humanos, de crimes contra os direitos humanos dentro desse novo Código Penal. A gente primeiro precisa dizer que com cautela que é um avanço, no sentido que eu já acho um pouquinho paradoxal colocar no Código Penal crimes assim de proteção dos direitos humanos que pela sua natureza normalmente transcendem um estado específico. Mas a ideia, eu estou aqui, são muitos artigos, então preciso dar uma olhadinha nos meus apontamentos, mas a ideia foi inserir ou dar efetividade aos tipos penais que já estavam inseridos no Estatuto de Roma, que foi inserido na nossa legislação através do Decreto 4.388 de 2002. Então havia uma discussão na doutrina se eles poderiam ser aplicados em ambiente pátrio, porque se tratava de uma legislação internacional, e em regra se entende, só para explicar para o telespectador, que quando se criam tipos penais na legislação internacional, não se entende que eles possam ser aplicados diretamente pelo juiz no país, mas são mandados de criminalização, ou seja, são sugestões de que o legislador daquele país crie aquele tipo penal. Então, de certa forma, a comissão tentou inserir no projeto Novo Código todos esses tipos penais que integram convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. Então, se criou o título 16, dos crimes contra os direitos humanos, que é dividido em 6 capítulos, que seriam os crimes contra a humanidade, seriam os crimes contra os direitos humanos especificamente, contra o tráfico de pessoas, contra a memória social, do racismo, contra grupos vulneráveis, etc. O que me parece importante de discutir, que vai gerar também discussões, é a inserção do crime de tortura vinculado à ideia de políticas de Estado. Então não é um crime somente... não significa, eles não se está querendo tipificar simplesmente a conduta de, por exemplo, o professor Vanderlich torturar ou uma terceira pessoa, não vamos usar os exemplos aqui da sala, mas sim quando o Estado de forma organizada, através dos seus agentes, promove tortura. No caso pode ser a polícia? Exatamente aí que eu queria chegar, ou seja, é um ponto que tem sido discutido no âmbito da criminologia, e na mídia, enfim, enfim, por meio da indústria cinematográfica também,
a partir do Tropa de Elite 2, né? Isso ficou mais claro. Ou seja, que o problema da segurança no Brasil não é só o problema de pessoas que cometem crimes, mas de um sistema complexo que envolve política e polícias em alguns âmbitos, que também faz parte do problema. E inserir esses crimes de Estado traz para a gente um paradoxo, né? Porque o Estado que deveria perseguir os crimes agora pode ser vítima, pode ser sujeito passivo também, e sujeito ativo, assim, eles podem... Mas talvez isso fosse uma necessidade também. Eu acho mesmo, com certeza mesmo sendo um paradoxo... eu acho que com certeza é um grande avanço. A questão só é como a gente vai dar efetividade a isso. Vai voltar a discussão dos poderes de investigação do Ministério Público, porque alguém terá de supervisionar, então, a polícia. Como é que a gente vai fazer isso? Ou seja, esses temas precisam ser enfrentados, eu acho. Certo, a gente já vai chegando ao fim do programa, mesmo ainda tendo vários tópicos para discutir, até porque são mais de 500 artigos nesse novo código. Mas então eu vou pedir 1 minuto de considerações finais, começando aqui pela Fernanda, por favor. Bem, eu volto a dizer o que eu dizia no início do programa, Larissa. Eu acho que o legislador fez muitos avanços, principalmente com a questão da sistematização da legislação penal, de incluir num único instrumento os tipos penais, embora tenha sido bastante, como direi, audacioso, e nós temos mais de 500 tipos penais, né, no Código, e com diversos incisos e parágrafos, e o que tende a aumentar a máquina judiciária, o que tende a aumentar os processos criminais e, consequentemente, aumentar o número de encarcerados. Com isso, naturalmente, o aumento da criminalidade. O Código Penal, como disse o doutor Alexandre, ele, infelizmente, continua adotando essa política encarceradora e não se preocupa com a sistematização e efetividade dessa necessidade de prevenção. Por exemplo, se tratando de enriquecimento ilícito, nós já temos uma lei de improbidade que tem penas tão ou mais aflitivas do que as penas do Código Penal e que, infelizmente, são processos que não terminam, que não têm fim, que muito pouco se vê de aplicação de lei. A questão da lavagem de dinheiro, não adianta nada criminalizar a lavagem de dinheiro, aumentar as hipóteses de lavagem de dinheiro, se nós não cuidarmos do sigilo bancário, se nós não cuidarmos e não evoluirmos, assim como está fazendo a União Europeia, na questão da cooperação penal internacional, porque nós sabemos que o crime organizado e todos esses crimes que envolvem branqueamento de capitais, eles são crimes transnacionais, que enfrentam ali a barreira da jurisdição como um obstáculo para a persecução. Então, acho que temos que evoluir nesse sentido. Em balanço geral, o Código avança, mas certamente não vai ser a solução para os problemas da sociedade brasileira, que está hoje muito mais preocupada com o problema da criminalidade. Certo, por favor, Alexandre. Eu espero que o projeto encaminhado ao ministro Sarney seja bastante modificado em partes substanciais. Espero ter a possibilidade de ver um belo debate sobre isso, né? Eu acho que a comissão deixou muito claro, até porque o relator, quando ele encaminha o projeto, o relator coloca embaixo, em parênteses, assim, dedico esse projeto à memória do menino João Hélio e de um outro menino, ou seja, assim, a lei, ela não é para satisfazer um caso específico de vítima. Tem centenas de meninos, centenas de homens e mulheres que faleceram que mereciam ser citados. Eu acho que isso foi pessoalizado pelo relator no projeto e, de certa forma, a ideia que eu leio com essa homenagem a uma vítima é de que esse código viria para, vamos dizer assim, dar uma satisfação para as vítimas. E o direito penal não é só isso, também é uma questão de segurança jurídica, de que as pessoas saibam que tenham que cometer delitos a partir de determinados tipos, tem uma questão de segurança, né? Uma função de garantia. Então acho que, pelo que disse o relator no ofício, na exposição que encaminha ao Senado, está muito claro que a comissão mantém a política atual, que é a política punitivista, uma política onde só vê o outro como alguém que se envolve em desvios, em desmandos, em crimes, e isso é que nós podemos revisar.
Talvez deixar o direito penal para grandes questões importantes e investir em modelos de resolução de conflitos, de mediações dessas relações que nós temos todos os dias com outras áreas do direito que não o direito penal. Certo. Por favor, Giovanni. Eu também gostaria de salientar que eu gostaria muito que o debate sobre o novo código servisse para aprimorá-lo e que não se reduzisse a algumas questões específicas. Eu também não sou muito otimista a respeito da sua aprovação, infelizmente, mas o que eu gostaria de deixar é que há muitos temas polêmicos no projeto que precisam ser tratados de forma técnica, ele precisa ser reduzido, ele precisa repensar o modelo de base, como falou o professor Wunderlich, e eu gostaria muito, seria um desejo meu pessoal, de que esse debate acontecesse no âmbito da esfera pública e que não se limitasse apenas a populismos ou a ideias vãs de proteção de uma segurança que não é feita dessa forma. Certo, o Código Penal ele foi apresentado ao Senado, deve passar pela análise de comissões lá, depois vai à votação e ainda deve passar pela Câmara dos Deputados. Eu agradeço a presença, a participação de vocês, agradeço também a sua audiência e até o próximo Porto Alegre em Debate.